Aqui do método Torque. O que é o método Torque? Enquanto eu tiver respiração, mano, eu vou falar sobre isso. Às vezes eu mudo o nome, método Torque, a gente pode falar de identidade, até na hora que eu vou falar ali de empreender, de falar de negócios, a sua identidade é muito importante, porque o Ricardo mesmo tá aí me vendo. Quando eu conheci o Ricardo, ele falou uma coisa comigo, que era de rodar um volante. Quando eu conheci o Ricardo, eu estava numa empresa, fora da minha identidade, fora do meu propósito, eu só ficava rodando um volante todo dia fazendo a mesma coisa. E eu lembro quando ele olhou e viu que eu estava nessa situação, eu dentro da situação não estava percebendo. Eu estava ali naquela roda, né, na rotina, e não estava percebendo que eu estava fora da minha identidade, fora do meu propósito. E já estava ali há tempo até demais. E quando eu tive essa conversa com ele, trouxe muita clareza para mim. Então é uma pessoa que está aí me assistindo e que foi importante para minha caminhada. É uma pessoa importante para mim. Obrigado, Ricardo. E lógico que foram várias camadas, né? Infelizmente não é do dia para a noite. Não vai ser uma live que você vai ouvir aqui que vai resolver todos os seus problemas. Isso é uma ideologia, uma metodologia que você tem que aplicar e buscar todo dia, cada dia um degrau para você alcançar algo melhor. Por isso é importante você não só ver esse lado espiritual do método Torque, e mesmo dentro do método Torque, o Torque vai falar ali de movimento, te tirando da zona de conforto para gerar esse crescimento. Hoje em Portugal, por exemplo, o Ricardo é engenheiro, na área da engenharia. Eu até estive aqui conversando com algumas pessoas outro dia, até um empresário. Eu estava falando justamente sobre a dificuldade em Portugal por causa da zona de conforto. Eu nas obras, quantas pessoas nas obras não vão para o digital, não investem numa esteira de produto digital porque está no boca a boca. Inclusive, essa semana, foi semana passada, eu estava em Portugal. E aí, Thiago, boa noite. Estava em Portugal conversando com um amigo meu. Há 4 meses atrás eu tive com esse rapaz. Falei com esse rapaz, investe no digital, vamos criar um produto seu digital. Ele trabalha com obras, na altura eu dei ideia a ele de fazer casa de banho. Ele tinha várias fotos de casa de banho. Vamos criar um produto para casa de banho. A gente classifica ali, dependendo da metragem quadrada, e deixa isso pronto. Você não sabe o dia da manhã, não precisa, é boca a boca, tem várias obras e tem várias obras. E infelizmente essa semana passada eu estive em Portugal e ele teve problema nas obras e estava me ligando para estruturar às pressas aquilo e fazer um lançamento relâmpago ali do produto. E infelizmente não é assim que funciona, as coisas demoram um pouco. Então, em Portugal, essa zona de conforto do boca a boca é uma coisa que prejudica muito. Inclusive, o Ricardo tem uma empresa de projeto, né, Ricardo? Projetos de contra-incêndio. E com certeza o Ricardo hoje não depende do digital para anunciar o produto dele. Ainda mais que ele trabalha com obras já, com essa parte de projeto há muito tempo, conhece muita gente. Só que essa situação te impede de alcançar o extraordinário. O que impede o Ricardo de 10 projetos para 20, 30 projetos? As coisas já estão dando certos para ele. Então, assim, as pessoas estão em Portugal, algumas estão até terríveis. Eu estive conversando isso hoje, Ricardo, falando com uma pessoa, e eu vi uma pessoa, está até bem em Portugal, ele deve ganhar aí 2.200, 2.500 euros no TVDE. E é um funcionário, trabalha comigo na empresa. E eu liguei para esse cara e estava super tranquilo, ele estava super de boa ali, não está preocupado em comprar mais carro, não está preocupado em montar a empresa, não está preocupado em trazer mais gente, não está preocupado em fazer network, não está preocupado com nada. E eu, que já estou estruturado, tem vários negócios, estou aqui em Luxemburgo procurando mais negócios e eu não paro quieto porque eu não estou confortável onde eu estou. Eu quero mais, eu quero crescer, alcançar mais pessoas. Talvez alguns possam olhar para isso e ver como ganância, mas não é ganância. Eu sei o meu potencial, eu sei que eu sou capaz de muito mais. Quem quer 100 mil, 200 mil, quer chegar no bilhão, mano. Tem um negócio no meu coração que queima pelo bilhão.
E hoje é muito difícil para mim chegar no bilhão. Talvez alguns possam olhar, talvez você está me ouvindo, que esse cara é doido falando de bilhão, mas está no meu coração e eu não vou parar. Porque se alguém conseguiu, Ricardo, se alguém conseguiu, Thiago, esse alguém não é melhor que você. Eu estou estudando, por exemplo, o equity esse mês, estou aprofundando mais no assunto e estou ouvindo o Flávio Augusto. O cara conseguiu, moço, com 30 e poucos anos. Por que ele conseguiu e a gente não consegue? Se alguém é capaz de fazer, o outro é capaz de replicar. Então a única coisa que impede a gente é não desejar essas coisas. E Jesus falou assim: vocês não recebem porque pedis mal. Jesus, outra face, ele vai dizer, eu até falei disso, está em Lucas 14, se eu não me engano, de uma mulher, ou de um homem que tanto pediu, até que recebeu. Então o problema muitas das vezes é que a gente não se sente capaz de ter essas coisas. Eu falo de bilhão com algumas pessoas, elas ficam olhando para mim como se eu fosse um alienígena, porque essa pessoa não sabe quem ela é. Se você entende quem você é, que é a imagem e semelhança do Deus vivo, alguém que veio para reinar, para governar, para abundar na terra, esses assuntos têm que ser do seu culhão, sim. Outro dia eu sentei na mesa com um rapaz e ele falando comigo, isso aqui de 5 milhões, isso aqui de 10 milhões, e na hora que eu sentei com aquele cara, eu falei, poxa, rapaz, os milhões, eu ainda não estou falando de milhões. Eu sentei com um cara falando de milhões. Então qual que é o problema? Você não está sentado nessa mesa. Daquele dia até hoje minha mente não parou. Tem que começar a falar de milhões. Inclusive hoje eu tive com um rapaz falando das vendas aqui dos imóveis. É 800 mil aqui, é barato, é de graça, porque esse imóvel é 2 milhões. Eu quero entrar nesse assunto. Você tem que querer entrar nesses assuntos. O Ricardo está aí pegando um projeto. Por que o Ricardo não pode pegar um projeto de 1 milhão, de 2 milhões? Se tem em Portugal, se existe, se tem pessoas que são capazes de pegar, por que ele não é capaz? Você, Thiago, muitas das vezes a gente se sente pequeno, a gente não entende a nossa capacidade de alcançar essas coisas. E por causa de não entender a nossa identidade, quem nós somos, você fica paralisado. É para isso que serve o torque. O torque é para isso, é para pegar aí dentro de você e te movimentar para esse lado. Até quando você vai ficar trabalhando numa roda só para pagar a conta? Até quando? E aí, Alex, tudo bem? Boa noite. Até quando você vai ficar o mês inteiro e no final do mês preocupado se a conta vai ser paga ou não? Tem muito mais nesse rio de oportunidades. Isso aqui é um oceano azul. Em Portugal eu fico abismado. Eu estou saindo agora um pouco mais de Portugal, vou fazer algumas coisas aqui em Luxemburgo, mas eu não queria sair de Portugal, não quero, inclusive não vou sair. Mas eu queria estar aí agora já procurando novos negócios, procurando novas parcerias, porque Portugal é um oceano azul de oportunidade. Basta você aprender um pouquinho de marketing, você vai enxergar o que eu estou falando. Talvez você hoje não enxergue, está aí com a visão tampada igual um cavalo, né? O cavalo que tampa aqui só para olhar para frente. Porque você está preso nessa corrida. Na verdade, você não está preso numa corrida por dinheiro. Você está preso numa corrida da miséria. A sua preocupação é que se você não ganhar o dinheiro, você não paga as contas. Quando você pode diminuir seu estilo de vida, entrar para dentro de um quarto, ou entrar para dentro do Uber e trabalhar igual um doido aí, pensando em novos negócios e correndo atrás de novos negócios enquanto você trabalha. O trabalho não é o problema é você não querer montar novas fontes de renda. Nossa, isso tem que mexer com você, cara, isso tem que te transformar. Inclusive o Flávio Augusto, ele teve agora um evento lá, que era ele contra 30 pessoas, né? E tinha uma mulher com 27 anos, ele fala, eu troco os meus bilhões, eu troco todo o meu patrimônio para ter a sua idade. Porque ele tem plena certeza que com a sua idade, que é os 26 anos da mulher, ou 27, ele consegue fazer tudo de novo, porque basta você ter cabeça e focar em alguns negócios. Inclusive o Flávio Augusto, ele defende a galinha de ouro. Qual que é a sua galinha de ouro? Qual que é o seu projeto principal? Você sabe o que é equity? Você sabe o que é geração de valor?
Você pensa nessas coisas ou você só está vivendo a sua vida dia após dia preso numa roda fugindo das contas? Rosary. E aí, irmão, como é que tá? I am learning English. Tamo junto. Então assim, qual que é o problema? Você tem uma coisa chamada identidade. Esse pilar da identidade, ele define o seu propósito. Por exemplo, você sabia que a sua ira, a sua raiva está intimamente ligado com o seu propósito? Porque a sua ira e a sua raiva faz parte da sua identidade. Se você não se ira com o problema que o seu trabalho resolve, provavelmente você está no trabalho errado. Você precisa resolver problemas, e esses problemas, se eles estiverem fincados na sua ira e na sua raiva, você está não só no seu propósito, mas você vai ter uma sede, uma fome, que você vai atropelar todo mundo e vai conseguir sair lá na frente. Como assim, Thales? Explica melhor. A ira e a raiva, por exemplo, eu tenho ira e raiva da miséria. Cara, o que tem uma coisa que mexe comigo é a miséria. Por quê? A miséria é que prende as pessoas nessa roda invisível, que prende elas em 1.000 euros, 2.000 euros. Na verdade, as pessoas não têm medo de empreender. Elas têm medo de dar errado e cair na miséria. Elas têm medo de ir para as ruas de Portugal porque não está conseguindo pagar o quarto. E aí ela vive ali ganhando 1.000 euros porque ela não tem coragem de arriscar porque a miséria está correndo atrás dela. Isso me ira, mano. Então, enquanto eu tiver vida, eu vou correr atrás de montar uma empresa igual a Uber, por exemplo. A Uber, para mim, é uma empresa que bate muito na miséria. Por quê? Eu, por exemplo, entrei na Uber e o dinheiro que eu trabalhava das 6 horas da noite até as 2 da manhã impediam a miséria de bater na minha porta. Eu conseguia pagar a renda, conseguia pagar a alimentação da minha casa e conseguia ter a parte da manhã e da tarde para mim investir em outros negócios. Foi assim que eu cresci. E ainda fui junto com a Natália, né? Nós unimos forças para montar uma empresa, um negócio, um produto e fazer aquilo crescer. Então, o que me impede de criar outras empresas que seguem o mesmo sistema, a mesma metodologia da Uber? Nada. E quando eu enxergo que a minha ira é da miséria e que eu posso fazer um combate à miséria trabalhando em aplicativos que vão ser semelhantes à Uber, está aí um propósito, está aí algo que arde no meu peito e está fazendo que eu saia de Portugal, que eu saia do Brasil, que eu saia de qualquer lugar, que eu vá para o frio, que eu vá para a neve, porque eu tenho uma ira, eu tenho uma raiva dentro de mim. Eu não vou aceitar sair da terra e deixar a terra do mesmo jeito ou pior do que quando eu cheguei. Porque Deus, quando Ele te criou, eu não sei se você sabe, a gente está falando do torque, o torque tem a ver com a identidade. Quando Deus cria o homem, Ele cria o homem fora do jardim, coloca no jardim, Ele dá uma ordem para o homem. Ele fala, cultiva a terra, cuida da terra, gere a terra, você está aí para governar sobre a terra. E isso não mudou. Talvez você não entende, quem criou o trabalho foi Deus. Adão não ficava lá no Éden só comendo fruta, não. Deus criou o trabalho. E você, talvez a única coisa que faz mais do que trabalhar é dormir. E eu chego ao ponto de falar que trabalhar é tão importante quanto anunciar o evangelho. Olha como é que essa frase é pesada. Porque se você não anuncia o evangelho com o seu trabalho, com certeza tem alguma coisa errada. Se o seu trabalho não glorifica a Deus, com certeza tem alguma coisa errada. Se através do seu trabalho não tem pessoas olhando e brilhando o olho, olhando para você, falando, tem alguma coisa diferente na sua vida, com certeza você está no caminho errado. Ah, mas eu sei que o meu trabalho hoje, eu estou aqui numa corrida, é um circuito fechado, eu não estou prosperando, eu não estou crescendo, mas isso não te impede de ter a sua identidade ativada dentro do seu trabalho e fazer um impacto por onde você passar. Esse é seu chamado, essa é sua identidade. Agora, se você vai crescer e prosperar e alcançar novos níveis, depende do seu nível de consciência da sua identidade. Porque o cristianismo, a Bíblia, tá aqui a Bíblia, ela vai te falar da sua identidade, ela vai te aproximar de Deus e vai fazer com que isso aconteça. Mas lá em João 8 vai falar assim, João 15,
João 15:1, Jesus é a oliveira verdadeira? Eu não lembro. João 7, eu acho que é isso. Jesus é a oliveira verdadeira, o Pai é o lavrador. No verso 8 ele fala assim: nisto é glorificado o Pai, que vocês deem muito fruto. Então, quanto mais fruto você der, mais riqueza você acessar, mais o nome de Deus é glorificado. E eu nem estou falando de dinheiro, estou falando de crescimento e prosperidade, é natural. Você chegou em Portugal, não tinha nada. Daqui a pouco as pessoas, ó, já tem um carro, tem casa, ó, saiu de um cumbico, foi para um quarto melhor. Daqui a pouco sai desse quarto melhor, casa, vai para uma casa. Daqui a pouco sai do CLT, começa a montar algum negóciozinho, ainda está trabalhando. Tem que ter esse desenvolvimento. Porque as pessoas, a Bíblia mesmo fala que Deus quer olhar do céu para a terra e quer ver diferença entre o povo de Deus e os ímpios. E você conseguir prosperar fazendo as coisas certas e servindo a Deus, que é uma coisa que glorifica mais a Deus do que isso. Quantas pessoas vêm falar, ficou rico porque está roubando? Eu não roubo. Ficou rico porque está pagando imposto? Eu não está pagando. Eu pago imposto, eu pago muito imposto, inclusive quero pagar milhões de imposto. E aí, quando as pessoas olharem e ver esse crescimento com as coisas certinhas, o nome do Senhor é glorificado. Isso é o método Torque. É você conhecendo você e entendendo aquilo que te ira, aquilo que te move, aquilo que gera explosão e usando essa energia para alcançar uma direção certa. O torque do carro é isso. É combustível sendo queimado para gerar movimento e fazer com que aquelas engrenagens girem para o carro andar numa direção certa. Tem vários elementos, mas o principal é a identidade. E hoje eu quero deixar aqui com vocês eu vou falar hoje de um único assunto, que eu vou falar de eficiência. Tem várias coisas para falar, mas eu quero falar de eficiência. Por quê? Presta atenção, meu amigo. Quem você quer ser? Imagine você lá do céu, ainda não desceu para a terra. Deus chega para você e fala: você prefere ser um rei muito rico, mas que nunca vai sair do castelo? Os súditos nunca vão te deixar sair disso. Você vai ficar no castelo, vai ter comida, vai ter bebida, não vai faltar nada para você dentro do castelo. Mas você vai passar todos os seus dias dentro daquele castelo. As pessoas vão vir trazer os problemas, você vai julgar ela. Você vai ter sua mulher, vai ter comida, bebida, não vai faltar nada. Mas você nunca vai sair do castelo. Vai ser sempre trabalhando no mesmo lugar, vivendo a mesma coisa, comendo até as mesmas, pode até variar um pouco, mas é as mesmas coisas. Ou você prefere ser um cara normal, que não vai nascer rei, mas que vai viver várias experiências, que vai saber o que é surfar, que vai conhecer a praia, que vai conhecer as florestas, que vai conhecer os rios. Você vai passar por várias cachoeiras, você vai aprender a surfar, andar de skate, você vai ter um negócio chamado moto, vai ser criado, você vai andar de moto, você vai andar de carro, você vai conhecer várias pessoas, várias línguas, inclusive você vai saber falar mais de uma língua. Eu nem preciso terminar de falar. Muito melhor é você viver mais experiências do que você ser um rei que tem tudo, mas vive a mesma experiência todo dia. Irmão, tem pessoas, inclusive eu tive com um rapaz que falou comigo sobre milhões, e ele falou uma coisa comigo. Ele pegou a mãe dele e levou para passear, e a mãe dele teve a oportunidade com ele de ver o pôr do sol numa praia, num lugar bem elevado. E na hora que eles pararam para ver o pôr do sol, a mãe dele, velha, deve ter para aí uns 70 e tal anos, falou para ele: uau, eu nunca vi o pôr do sol. Uma mulher de 70 e poucos anos que nunca viu o pôr do sol, porque ela trabalha de frente da casa dela, é uma fábrica. Ela acorda, vai para o trabalho, sai do trabalho, vai para casa, sai da casa, vai para o trabalho, sai do trabalho, vai para casa. Nunca parou para ver o pôr do sol, nunca parou para ver uma praia, nunca parou para curtir a vida. Moça, isso não é vida, e isso é você. Tem pessoas que nunca saíram nem da cidade onde nasceu. Tem pessoas que nunca viram o mar. Tem gente que nasce e morre e nunca viu o mar. Tem pessoas que nunca andaram de avião e teve a oportunidade de ver as nuvens do alto. Tem pessoas que nunca andou de skate. Tem pessoas que nunca pulou de paraquedas. Tem pessoas que nunca fizeram nada na vida.
E o tempo vai passando, clock, clock, clock. E você, além de não estar vivendo coisas novas, ainda não está vivendo seu propósito, não sabe o que te traz ira, não sabe qual é a sua identidade, tem até um brilho no olho, mas você vai morrer. E quando você chegar no céu, Deus vai olhar para você e falar assim: olha ali, ó, o tanto de coisa que era para você ter feito. Olha o tanto de coisa que era para você ter vivido. Você pode até entrar no céu, mas com certeza tinha muito mais para você acessar e viver na terra. A pergunta é: até quando você vai ficar satisfeito com a vida que você está vivendo? Até quando você vai aceitar a vida que você está vivendo? Quando é que vai ter algo diferente nessa vida sua? Ah não, Taz, eu não tenho dinheiro, tá difícil as coisas aqui. Eu nem estou falando de dinheiro, irmão. Hoje mesmo eu tive uma experiência que eu corri aqui. Correr aqui é difícil, hein, cara? Acordar aqui 6 horas da manhã para correr, o cara tem que saber a identidade, tem que saber o que é mesmo, porque é frio. E hoje, todo dia de manhã, quando eu corro, eu tiro o meu tênis e coloco o pé na grama. E hoje eu tive a oportunidade de colocar o pé no barro. E na hora que eu tirei meu sapato e fui fazer meu boot, meu momento de oração com o Senhor, eu faço com os pés descalços, eu pisei no barro e falei: uau, quanto tempo eu não piso no barro? Eu não lembro qual foi a última vez que eu peguei o meu pé direto e pus em contato com o barro, molhado, o barro. Eu não lembro. Você talvez nunca fez, ou talvez só fez quando era criança. Então eu não estou falando aqui de dinheiro, eu estou falando de novas experiências. Porque preste atenção, vai estudar, cara. Não, você não acredita em mim? Vai atrás dos milionários. Eu te dou 2 nomes, Flávio Augusto e João Kepler. Os caras todos entendem. Toda empresa grandiosa, todo unicórnio, que é as empresas que valem bilhões, todas essas empresas nasceram em um pensamento. Vieram de um pensamento. O problema é que a gente ignora o poder do pensamento, porque a gente nem controla os pensamentos. Os seus pensamentos têm te atormentado. Você nem sabe controlar a sua respiração. Você tem desprezado as pequenas coisas. E os pequenos atos, como tirar os pés e pisar numa grama de manhã, já muda o seu dia completamente, amigo. Todos os dias você tem acordado já apressado, acelerado, trocado sua roupa, tomado seu café acelerado e saído correndo para o trabalho. Começa a acordar para você em vez de acordar para o trabalho. Thales, você precisa acordar 6 horas da manhã? Não precisa, eu posso acordar todo dia 2 horas da tarde, mas eu quero aproveitar a minha vida, eu quero viver, eu quero acordar, não porque eu estou cansado da cama, eu quero acordar para Deus, dobrar o meu joelhão lá no chão e falar: Deus, eu estou aqui mais um dia. É correr, acordar para cuidar da minha saúde. O problema é que você fica pensando que esses caras ricos fazem o que eles querem, vivem uma vida assim, mas não é. Eles costumam ser mais regrados e disciplinados e fazer essas doideiras que eu estou falando mais do que você imagina. E muitas das vezes o que te impede de acessar a riqueza que eles têm é justamente você não fazer isso. Os caras vivem procurando experiência nova, coisas novas, aprendizados novos. Mas você está ocupado demais correndo atrás do dinheiro para pagar suas contas. Tem uma coisa que me deixa muito furioso, mano. Nossa, essa coisa me deixa muito bolado. Sabe o que é? As pessoas imprimem dinheiro. Os governos imprimem dinheiro. Você fica lutando, trocando a sua vida, o seu esforço, a sua família, tudo por causa de 1.000, 2.000 euros no final do mês. O governo imprime isso aí em 10 minutos. E aí ainda fica controlando, subindo e baixando a inflação. Então tem coisas muito mais importantes do que o dinheiro, cara. As pessoas estão imprimindo dinheiro, correm atrás daquilo que realmente é importante. Thales, eu não sei o que é importante. Salomão te fala: vende tudo que você tem, gasta tudo que você tem para adquirir sabedoria, conhecimento, experiência com Deus, propósitos espirituais. O que é isso que está falando, Thales? Olha para dentro de você. Quem é você? O que te deixa nervoso? O que você ama? O que te deixa curioso? Qual que é a área que você vai explodir? Você nem sabe. Eu tenho conversado com pessoas, e eu converso, e eu vejo, e é até a minha maior dificuldade, por isso que eu enxergo em outras pessoas, porque você só enxerga em outras pessoas aquilo que você é.
Qual que é a sua maior dificuldade, tá? Se conseguir controlar para mim não sair atirando para todo lado. Minha vontade é ter 10 negócios. Eu tenho 3, já acho muito. Tenho 3 negócios, que é principal, onde pode ter várias fontes de renda em cada negócio, tudo bem, mas 3 negócios para mim já é muito. Inclusive eu fico intercalando, não, vou pegar 3 dias e focar só nisso. Essa é a minha maior dificuldade. E o seu problema é que você não sabe quem você é e fica tirando para todo lado. Tem gente que nunca vai mexer com finança, com negócio, e está aí atrás de produto financeiro. Cara, o que você gosta? Qual que é a sua curiosidade? Qual que é a sua paixão? Investe nisso. Se eu pudesse falar a palavra mais importante para você, eu falaria prioridade. Thales, mas você fala muito de obedecer. Obedecer vem do espírito. Pessoas vêm da alma, network. Mas no mundo físico, o mais importante chama prioridade. E você não tem prioridade definida. Qual que é a sua prioridade de vida? Você sabe qual que é a sua prioridade de vida? Qual que é os seus clientes prioritários? Você sabe quais são os seus clientes prioritários? Por exemplo, 98% da minha base de clientes são imigrantes. Todos os meus negócios batem diretamente na imigração. Eu estou em Luxemburgo, eu não estou procurando qualquer negócio. Eu estou procurando negócios que vão atender os imigrantes. Porque meu público, as pessoas que eu quero transformar, alcançar, são os imigrantes. É minha prioridade. É o que me deixa irado. É o que me deixa nervoso. É o que mexe comigo. É o que me faz avançar. É o que me dá sede para melhorar a vida dessas pessoas. E você nem sabe qual que é as suas prioridades. Vamos falar de eficiência? Já estamos falando de eficiência. Se você não é curioso no assunto, não é algo que te move, não é algo que mexe com você, como é que você vai ser eficiente nisso? Vai passar dia, passar semanas, passar meses, passar anos, talvez você até junta um pouquinho de dinheiro, mas cadê a eficiência? Cadê o exponencial? Você não vai ver. Coisa mais importante no quesito eficiência, Thales, máquina do tempo. Inclusive já estou falando de máquina do tempo. Máquina do tempo vai ser 2 assuntos, intensidade e ferramenta. Por exemplo, eu estou numa sala aqui agora que tem um piso de cerâmica. Se eu for quebrar todo esse piso com um garfo ou uma faca, eu nunca vou sair daqui. É praticamente impossível tirar isso aí. Agora, se eu pego um martelo, um martelete, já é rápido. Aqui, como não é uma sala muito grande, talvez eu gaste aqui 4, 5 dias. Mas se eu pegar um martelo elétrico, um martelete, aqui eu faço com 1 hora. Então a ferramenta certa acelera o seu tempo. Imagina você serrando uma árvore de 10 metros de altura, tendo que fazer vários cortes. Você não pode cortar uma árvore de qualquer jeito, dependendo de onde ela está. Geralmente você sobe e poda ela de cima para baixo, vai cortando. Então imagina você tendo que fazer vários cortes numa árvore desse porte com serrote. Quantos dias aqueles caras não demoravam? Hoje a gente tem uma serra elétrica, você vai lá, um dia você faz o trabalho. Mas não só a ferramenta é importante, a intensidade também é importante. O cara vai, trabalha 1 hora, sai, vai ter os pedreiros do Brasil, né? Já viu que as histórias do pedreiro? O pedreiro vai de manhã, trabalha um pouquinho, tá na hora de tomar café. Depois trabalha um pouquinho, tá na hora de almoçar, vai 2 horas de almoço. Depois vai voltar para o trabalho, não, então vou tirar a soneca. Depois sai da soneca e vai trabalhar um pouquinho, já está na hora do café da tarde. Depois trabalha mais um pouquinho, já está na hora de ir embora. 5 horas eu não trabalho depois das 5. Então não é só a ferramenta certa, tem que ter tempo investido, tem que ter intensidade. Inclusive nesse momento aqui eu estou com 3 idiomas, que é o espanhol, o inglês e o principal aqui em Luxemburgo, que é o francês. Então, um momento que eu piso em Luxemburgo, acelera a minha intensidade. Eu estou cercado por um idioma novo. É lógico que eu tenho que aprender. Eu estudo mais, eu escuto mais livros, eu escuto mais áudios, eu vejo mais filmes, eu me cerco do idioma porque eu estou em outro país. Agora, no Brasil, o cara passa anos e anos e anos, nunca aprende outro idioma, não tem necessidade. Agora, você foi para um país novo,
Baixe aplicativos que falam inglês, que ensinam inglês, por exemplo. Vou dar o exemplo do inglês. Arruma um professor para te ajudar. Faz 2 ou 3 amigos que falam inglês. E no seu trabalho ainda fala inglês. 5 ferramentas. Aumenta a intensidade disso dia após dia. O que o cara vai aprender em 5 anos no Brasil, você pega aqui em 6 meses. Quantas pessoas chegam aqui sem falar francês e em 6 meses estão falando francês? 6, 7 meses. E no Brasil fica aí anos e anos e às vezes nem consegue falar. Então, ferramenta certa, intensidade certa. Outro quesito, a gente já falou, é prioridade. Toda vez que você fala sim para uma coisa, você fala não para outras coisas. Então, saiba que mais importante do que falar sim é falar os nãos. Você precisa saber falar não. Eu estou aqui, tem um outro negócio ali que eu poderia ir, investir em outro negócio, eu já sei é não, porque não está na minha prioridade. Então acelera meu tempo, porque eu não fico perdendo tempo com outras coisas, eu sei o que eu quero. E se você não sabe quem você é, nem o que você quer, você fica rodando e rodando sem sentido, sem norte. Então tenha prioridade, para hoje, defina algumas prioridades. Qual que é a sua prioridade do ano? Qual que é a sua prioridade do ano? Quando eu falo de prioridade, tem um problema, tá? Porque muitas das vezes as nossas prioridades estão firmadas em resultado. E não é para estar firmado em resultado. Por exemplo, a sua prioridade, quando eu falo, não, minha prioridade desse ano era conseguir um carro de 20 mil euros. Isso é um resultado, isso não é prioridade. Pode ser um sonho, pode ser um objetivo, mas não é prioridade. Você nem sabe o que é prioridade. Tá, como é que você fala isso? Eu não sabia. Eu não sabia. Eu fui aprender isso com 28 anos, conversando com Deus e Deus me martelando para me crescer, porque Ele está acelerando meu tempo. E aí eu estava conversando com Deus e aí eu falei do quadro do sonho, olhei para o meu quadro do sonho e Deus falou, não tem prioridade no seu quadro do sonho. Só tem um monte de resultado que você quer alcançar. Então olha para a sua vida, prioridade não são resultados que você quer alcançar, prioridade são caminhos que você quer trilhar. Por exemplo, esses próximos dias a minha prioridade é fazer o meu francês avançar. A minha prioridade do próximo ano é ter 3 idiomas novos na minha cintura. No próximo ano eu vou ter o espanhol, vou ter o inglês e vou ter o francês. É uma prioridade para o meu ano. Mas nos próximos meses a minha prioridade é fazer o meu francês avançar. É um caminho, não é prioridade, nunca é o resultado. E eu chego a te falar, porque Jesus, ele tem o caminho como mais importante do que o resultado. E quando eu entendi isso e parei para analisar, faz todo sentido. Para Jesus é mais importante você estar num processo de santificação do que ter santidade. Primeiro porque a santidade você não consegue. Mas o processo de santificação, você permanecer ali, pecou, voltou, chorou, arrependeu, coração contrito. Ele ama isso. E quando você tem a sua identidade bem definida, a primeira coisa que vai acontecer são que as suas prioridades ficam bem nítidas na sua frente. A minha prioridade é lutar contra a miséria. Eu não sei ainda como que eu vou fazer isso. Eu tenho algum norte. Eu tenho ali um aplicativo que eu quero fazer, negócios num formato, um modelo de negócio que eu quero ter, e eu estou caminhando. Essa é a minha prioridade. Esse é o caminho, eu vou trilhar. Como que Deus vai fazer, como vai ser? Ele vai revelando no caminho. Inclusive agora eu estou num país novo, Deus falou comigo assim, vai, é para mim vir para cá agora. E como que faz isso? Sendo que eu não tinha nada. Só que eu já aprendi que é só ouvir a voz dele e obedecer. E aí eu fui. A primeira coisa, sabe o que é interessante, Alex? Deus falou. E eu falei, nossa, tá bem. Aceitei o desafio de Deus. Deus falou, eu vou. Orei para que ele falasse com a Natália. Falo com a Natália, ela aceita também, bora. Deus responde, é rápido, irmão. E aí, interessante que tinha uma oportunidade, a única oportunidade que tinha no ar. Eu falei, tá bom, se Deus está mandando, vou ter que pegar essa oportunidade. Fui para o ChatGPT estudar várias coisas. E quando eu vou para o ChatGPT, o primeiro passo é justamente a oportunidade que estava no ar. Então Deus nunca vai te dar uma prioridade sem te dar o caminho.
O problema é que você, quando quer um caminho de Deus, você quer o resultado. E Deus não dá o resultado. Deus não dá o resultado. Quando ele tira o povo do Egito, ele não fala, vai pela direita. Moisés, eu sei que o caminho é para a esquerda. A minha nuvem está te mandando para a direita, porque eu vou abrir uma vermelha ali para vocês passarem. Não fala isso. Ele só fala, tem uma nuvem de fogo durante a noite e uma nuvem que vai trazer descanso e alívio durante o dia. Só segue a nuvem. E a nuvem vai para o caminho errado, mas Moisés sabe o caminho é obedecer, Deus já falou, só segue ali. Só que a gente erra e peca e falha porque a gente enxerga as prioridades como um resultado. E quando eles chegam, por exemplo, diante do Mar Vermelho, que aí tem uma barreira, tem uma coisa impedindo o caminho deles por causa da falta de fé, que inclusive nós temos, Deus vai ser ouvido por Moisés e ele fala assim, Moisés, por que você está clamando a mim? Eu não falei para marchar? A nuvem não entrou diante do Mar Vermelho? Segue a nuvem, estende a mão que o mar vai abrir. E quando o povo marcha, o mar se abre. Porque Deus só revela o caminho. Deus só tem compromisso com o caminho. O resultado ele só fala assim. Talvez numa promessa, num sonho, numa visão, ele até mostra o resultado. Mas o compromisso dele é com o caminho. Como assim, tá? Deus não deu um sonho para José falando o resultado? Não, seus irmãos vão se prostrar perante ti. Os 11 trigos, né? Os 11 feixos de trigo prostra, o sol se prostra, a lua se prostra, e ele ali grandão. Ou seja, Deus mostrando o resultado, mas Deus tem compromisso com o caminho. Ele não sabia como aquilo ia acontecer, mas o caminho vai se desenrolando durante o percurso. Então talvez o seu problema hoje é que você está tão focado no resultado que não está percebendo que Deus está falando sobre o caminho. Porque eficiência, nós estamos no assunto de eficiência. Eficiência é máquina certa, ferramenta certa, intensidade certa. Eficiência é prioridade bem definida. Eficiência é degrau por degrau, é passo por passo, que é o terceiro pilar da eficiência. Então, qual que é o meu problema, Thales? O que o torque quer me ensinar? O que esse método que você ensina faz? Esse método te tira do futuro e te traz para agora. Qual que é o passo agora? O seu problema, e é o que o torque vem fazer, é te tirar lá do futuro, das coisas que não estão no seu controle, e olhar para sua mão direita. O que está no meu controle? Tá bem, é isso? É caminhar, é marchar? Isso está no meu controle. Não consigo abrir o Mar Vermelho, está fechado, mas eu consigo caminhar. Vamos caminhar. Eu não conseguia fazer a parte de documento, não conseguia fazer a parte das empresas que tem que abrir aqui, não conseguia fazer nada, só conseguia uma coisa, que era uma poeira que estava levantada na minha frente. É só isso, Deus. Orei, coloquei gente para orar comigo e fui acessar a porta. Peguei a porta. Tá ali. Agora eu tenho o próximo passo. Vou para o próximo passo. O negócio é que você quer fazer tudo de uma vez. Você quer abraçar o resultado e trazer ele de uma vez. Você está olhando para a empresa de 1 bilhão. Eu não estou olhando para a empresa de 1 bilhão. Eu estou olhando para o equity. Porque o equity é o caminho que vai me dar um valuation de 1 bilhão no dia da manhã. Então, se eu olho para o equity, eu sei que o equity precisa de ter uma empresa num modelo de negócio. Qual que é a empresa, os negócios que eu estou fazendo? Qual que é o modelo de negócio que eu tenho que implementar? Esse é o caminho. Qual que é os passos que estão no meu controle? Qual que não estão? Esse aqui está no meu controle? Bora fazer. Então, pare de dificultar as coisas, moço. Para de dificultar a coisa olhando para o futuro. A vida na Terra é muito simples. Qual que é a simplicidade da Terra? Procure eficiência. Descobrindo quem você é e trabalhando essas coisas que eu falei aqui. Eficiência está cá embaixo. Tá a ver com a prioridade, com as coisas definidas. Qual que está acima de eficiência? A sua alma. Eficiência é o corpo físico. Qual que está acima do corpo físico? Pessoas, network, tudo isso que eu falei aqui de negócio, de processo, de equity, de prioridade, se não tiver firmado em pessoas, não tem nada. Você está no nível menos 10, nem é no 0. Se tudo que você falou, se tudo que você vê no método torque, na parte física, só tem a ver com você, seu ego e sua família, talvez sua família, né, que provavelmente tem até a ver mais com você do que com sua esposa, com seus filhos, mano, você nem passou aqui, você nem está no 0 ainda, você está no menos.
Porque a alma é maior do que o corpo físico. O network, as pessoas, é maior do que tudo isso que eu falei. Quantas pessoas não tinham nada estruturado, não tem nada, mas ela consegue acessar um network, uma pessoa que tem visão, que sabe quem é, que tem prioridade definida, e ela clopa ali e vai nadando junto, e essa pessoa embala e joga essa outra pessoa para frente. Eu tenho vários testemunhos, várias pessoas assim. Então, pessoas e network é melhor do que todas essas outras coisas. E como que eu vejo isso? O problema das pessoas em network, porque a sua identidade tem que estar firmada em pessoas em network. A parte de baixo não é identidade, a identidade é o acoplamento, é os 3 em 1. Se as pessoas que você relaciona não tem nada a ver com sua identidade, você nunca vai sair daí. Inclusive na identidade, quando a gente está falando de network, tem 3 mesas. Tem a mesa de baixo, que é o seu eu do passado, pessoas que você pode ajudar, pessoas que você não tem que ouvir nada que elas falam. Na mesa de baixo você só fala. Na mesa do meio são suas irmandades, são pessoas igual a você. Inclusive estou vendo um irmão meu aqui e tem outras pessoas aí que já passaram aqui que são irmandade minha. Então presta atenção, vou repetir que esse é um assunto super importante. Tem 3 mesas na sua vida. O nível 2, o primeiro nível é físico. Físico vai falar a sua identidade revelando a sua eficiência, que é ferramenta certa, intensidade, prioridade definida, degrau por degrau, tá? Ok. Depois a sua identidade tem que subir para o network. Inclusive, depois a gente pode inverter a pirâmide quando chegar no final. Porque a alma, ela precisa estar vinculada na sua identidade, no network, são 3 mesas, tá bem? Você precisa ter as mesas de baixo, é a mesa do transbordo. A mesa de baixo é a mesa dos alunos. A mesa de baixo você só fala, você não escuta ninguém. O problema é que a maioria dos seus amigos são mesa de baixo, porque a mesa de baixo é a mesa do conforto. Aqui você está confortável, você sabe muito. Às vezes está na obra, né? Tá aqui Alexandre, às vezes é na obra. Você está ali na mesa de baixo, que esse cara só fala asneira. E você tem que estar ali por causa do trabalho. Isso é mesa de baixo, não é para você ouvir esse povo. Você só fala. Você se apresenta como autoridade e fala. E se eles não tiverem coração aberto para ouvir, Jesus fala, não joga pérola aos porcos. Não gasta tempo com a mesa de baixo se eles não estão aí enxergando a identidade e seus resultados. Então, mesa de baixo, para já, qual que é as pessoas que estão perto de você que são mesa de baixo? Que não te soma nada, que só vem para falar asneira na sua cabeça, que você chega perto dela, você sente energia negativa. Não, mas Jesus mandou amar todo mundo. Amar não é conviver. Amar é amar. E ele fala, ora pelos seus inimigos, ama eles. Mas não está mandando conviver, porque um cara com energia negativa, se você não tiver sua identidade e esses 3 pilares bem definidos, eu que tenho os meus 3 pilares bem definidos, que busco todo dia, tomo muito cuidado com a mesa de baixo. Eu tenho 9 pessoas hoje na minha mesa de baixo, listado, todo dia eu oro por eles, todas as vezes de manhã eu mando mensagem para essas pessoas, são os tales do passado, isso tem que estar bem definido. Mas tome muito cuidado. Eu não comecei com 9, eu comecei com 1. E com muito cuidado com aquilo que esse cara falava comigo. O problema é que você fica dando muito ouvido para a mesa de baixo. Mesa do meio, irmandade. Pessoas do seu nível. Geralmente a mesa do meio vai falar de momentos a sós com você. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu tenho um funcionário que ele é meu irmão em Cristo. E ele tem irmandade comigo. E ele é um cara que é mesa de baixo. Porque a maioria das coisas que ele fala, eu não posso ouvir. Mas o tempo todo eu ensino ele. Mas preste atenção, se você consegue enxergar no outro aquilo que está em você, quer dizer que esse cara me ensina muito. Se ele é o Thales do passado, eu consigo ver os erros dele e eu consigo enxergar esses erros em mim. A gente pode falar desse assunto numa outra vez. Eu vou deixar uma live só para falar das 3 mesas. Porque aqui vai te dar o dia a dia, coisa que você tem que fazer todo dia, toda semana, é uma missão de Jesus para sua vida. Esse cara, quando ele está comigo, eu aprendo através dos erros dele, eu aprendo só de estar perto dele, porque ele é um eu do passado, e ele é uma mesa do meio, eu tenho liberdade com ele. Mas quando é que ele é mesa do meio? Quando eu estou sozinho com ele. Ele é meu funcionário.
Quando eu tô sozinho com ele, mano, eu falo qualquer coisa com ele pode falar qualquer coisa comigo, ele pode me questionar, ele pode me xingar, ele pode brigar comigo, a gente pode cair no tapa ali, nós estamos sozinhos, é a irmandade, a mesa do meio. Mas quando eu tô perto de outras pessoas, ele é mesa de baixo. Ele tem que entender que eu sou mesa de cima. Ele não pode me chamar de qualquer nome. Peraí, irmão. Quando eu tô com um negócio, é até interessante, porque quem anda mais perto de mim vê isso acontecendo. Quando a gente tá sozinho, o cara se abre. Quando a gente tá com outros, caras nem fala. Eles reconhecem minha autoridade, porque nós estamos em outras mesas, não é a mesa dos irmãos. Você tem que saber a hora que você está na mesa do irmão. Inclusive, talvez com o seu patrão, talvez você conhece alguém que é mesa de cima, um chefe, um encarregado, alguém que é muito inteligente. Quando você está sozinho com esse cara, você fala muita coisa. Mas quando você está perto de outras pessoas, respeita a autoridade. Então tem a mesa de baixo, a mesa do meio. Você foi chamado para transbordar na mesa de baixo. Na mesa do meio você transborda e aprende. Transborda, aprende. Você fala, ouve, mas principalmente você olha muito. Agora na mesa de cima é o seu Thales do futuro. É o seu eu do futuro. Na mesa de cima é pessoas que têm o resultado que você quer ter. É pessoas que combatem aquilo que te traz ira. Por exemplo, uma das coisas que eu quero combater é a falta de educação financeira, é a falta de inteligência emocional, é a falta de clareza para criar negócio, porque falta identidade. Quem é um cara que é mesa de cima meu? Thiago Rocha. Porque o Thiago Rocha tem esse resultado. O Pablo Marçal tem esse resultado. O Pablo Marçal, a vida dele, todos os métodos IP que esses caras fazem, eles combatem essa ignorância. Eles fazem pessoas ascender. Esse é um cara que é mesa de cima. Quando eu estou perto deles, boca fechada, eu só vejo, escuto o tempo todo aprendendo. Eu só abro a boca para fazer pergunta. Mas se eu pego esses caras e consigo conectar com eles sozinho, já com nível de intimidade, aí eu vou para a mesa do meio deles. Esse que é o poder do acesso, que todo mundo fica pagando aí para acessar. Porque primeiro o cara está em cima, você acessa como você sendo mesa de baixo, ele de cima. Mas a partir do momento que você consegue momentos a sós com esses pessoal, com essas pessoas, você se torna mesa do meio. Os caras puxam a sua orelha, você conversa com eles conseguem enxergar defeito em você que você nem imagina. E aí você acelera o tempo. Então existe 3 mesas. Então vamos lá, a gente está falando aqui do método Torque. No método Torque ele está todo baseado em corpo, alma, espírito. No corpo a gente vai falar de eficiência. Na alma a gente vai falar de network. No corpo eu não vou repetir, depois que acabar a live você volta, estuda a parte do corpo. Na alma a gente vai falar de network. Network nada mais é do que 3 mesas. Mesa de baixo, transbordo, ouvido tampado. Só a boca falando, olho bem atento, que isso geralmente é urso. São pessoas que você virar a costa e ele te bate, ele está sempre procurando armadilha. São pessoas atribuladas, é bem difícil lidar com essa mesa. Inclusive evite de ter pessoas nessa mesa. Foca em pega uma pessoa sempre da mesa de baixo, foca nela, ora por ela, conversa com ela. Quando ela estiver com os amigos dela, ela vai te influenciar, não é você que vai influenciar ela. Então, quando estiver com os amigos, evita de estar com essas pessoas. Busca trazer ela para o sozinho, porque quando você pega essa pessoa e leva para o sozinho, você tem mais poder ali dela olhar e ver seus resultados. E confissão, você tem menos orgulho. Então, mesa de baixo, uma pessoa. Mesa do meio, uma pessoa. Pode ser inclusive essa da mesa de baixo. Então, na mesa do meio, sempre tem um de baixo subindo. Pode ser um funcionário, um amigo, alguém que você está querendo ajudar em Cristo, fortalecer. Então tem que ter um de baixo e no mínimo um de cima. Um de cima é um mentor. Por exemplo, eu posso ser sua mesa de cima. Alguém que já alcançou resultado no digital, cola em mim, irmão. Chega para perto, acessa a mentoria, acessa as lives. A live é uma forma. Aqui na live eu sou mesa de cima, eu estou transbordando, você está ouvindo. Inclusive para comentar tem que tomar cuidado com o que comenta. Eu ainda estou crescendo, estou aqui procurando as mesas de cima para me acessar. Inclusive uma das coisas que você vai aprender no método IP é que quando você cola num cara da mesa de cima, quando ele cresce, você cresce junto. Então cola e cresce junto com esse cara. Problema, a Bíblia fala assim que nos últimos dias os homens não iriam querer ouvir a sã doutrina, não iriam querer ouvir o evangelho, e eles ajuntariam para si mestres que falam o que eles querem ouvir.
Então a mesa de cima não é alguém que fala o que você quer ouvir. Inclusive tem uma pessoa que eu sinto que eu não gosto de ouvir ela, mas eu sei que ela tem o resultado que eu quero. Quando eu vejo ela, tem uma parte dentro de mim que não quer ver, porque ela tem o resultado que eu quero. E tem algo dentro de mim que não sabe lidar com isso, mas ele é minha mesa de cima, essa pessoa é minha mesa de cima, eu tenho que colar nele. Então, o que a gente falou lá atrás? Gasta tudo que você tem para adquirir sabedoria. O que é que você tem? Não tem dinheiro, tá? Mas tem meu tempo para servir. Inclusive na plataforma, tem muita gente que fica com desculpa que não tem dinheiro, mas dá para você entrar lá servindo. Vai servir na mídia, vai servir em algum lugar. Serve, acessa com o seu tempo. Perdendo dinheiro, você sempre vai perder dinheiro para você acessar a mesa de cima. Não se ilude. Se você não perde dinheiro para acessar a mesa de cima, tá errado. Esse cara não é mesa de cima. Ah, não, você está falando que todo mundo tem que cobrar. Tem gente que não cobra. Inclusive entrar na plataforma tem como entrar sem pagar, só que perde dinheiro, porque o tempo que você está lá era para você estar investindo no seu negócio, você não está. O tempo que você está lá era para estar trabalhando, você não está. Então você está deixando de ganhar dinheiro. Tem um preço para adquirir sabedoria, tem um preço para acessar a mesa de cima. A pergunta é, você está disposto a pagar? Então, nível 2, que é o nível almático. Network, mesa de baixo, mesa do meio, mesa de cima. Nível 3, que é o nível mais importante do método Torque, nível espiritual. A gente está falando de baixo para cima, corpo, alma, espírito, mas na verdade ele desce de cima para baixo. No corpo, alma e espírito, o espírito é o mais importante. Deus não fala com o seu corpo, Deus não fala com a sua alma, Deus só fala com o seu espírito. O seu espírito tem que estar muito afiado. Inclusive tem uma briga dentro de você com as coisas do mundo guerreando contra as coisas do seu espírito, porque geralmente quando Deus fala é contrário às coisas que o mundo fala. Bem-aventurados que choram, o mundo está falando o quê? Bem-aventurado é quem está rindo toda hora. Inclusive o Instagram é o lugar do riso, né? Tem gente aí com casamento separando. Eu conheço pessoas que eu tenho mentorado, um casamento, uma ruína, uma desordem, e que na internet está rindo, está lá postando viagem. Bem-aventurado os pobres de espírito. Não tem que ser rico de espírito. Você não pode mostrar fraqueza, você tem que ser forte. Bem-aventurado os que choram. Bem-aventurado os pobres de espírito, os que choram, os pacificadores. Não, você não pode perder batalha, não pode perder guerra, tem que estar sempre ganhando. Boa noite, Jaque, tudo bem? Então, assim, no nível 3, o espírito é o mais importante. E ele sempre vai vir firmado e alinhado na palavra de Deus. E toda vez que ele vem firmado e alinhado na palavra de Deus, ele é totalmente contrário ao que o mundo diz. E toda vez que Deus fala com você, a sua alma, o seu ser dentro de você não vai querer fazer o que Deus está mandando. Inclusive a Jaque está aqui na Luxemburgo, Jaque. Eu não queria vir para Luxemburgo. Aliás, eu até falei com Deus que eu não vou falar isso mais, mas até agora, hoje foi o primeiro dia que eu falei assim, não, tá bem, se eu quero vir para Luxemburgo. Hoje foi uma sensação diferente que eu tive aqui com Deus. Por quê? Porque quando Deus fala, Ele está mirando em coisas espirituais, e as coisas carnais vai chocar, vai dar ruim, vai dar errado. Nível espiritual. O que é a única coisa? Tem sempre uma palavra. Nível físico, a palavra é eficiência. Nível almático, a palavra é network. Nível espiritual, a palavra é obediência. O método Torque é um método para te ensinar a alinhar os 3 níveis do seu ser, que é o corpo, alma e espírito. E ele sempre vai começar na obediência, porque o espírito é o mais importante. O que adianta você ter a ferramenta certa? Tá gastando tempo na ferramenta certa, com intensidade. Você está no network, mantém o melhor network, tudo certo, mas você está na desobediência a Deus. Tá, Liz? Não, mas você tem os 2 aqui, tá top. Não, Saul tinha tudo. Saul, ele sabia quem ele era, ele tinha as ferramentas, ele sabia aplicar com intensidade. Saul tinha o melhor network de todos. Saul, ele estava ali com Samuel, cara. O cara era profeta e sacerdote, é um dos maiores do Antigo Testamento.
Quando eu vim para Luxemburgo também, mas certeza que iria para Portugal. Espero que você tenha vindo por obediência, né, Jaque? Só que Saul, ele não obedeceu. E Saul perdeu o reino. Saul perdeu tudo. Saul perdeu até a paz, porque ele tinha o corpo alinhado, inclusive em beleza. Ele tinha a alma alinhada, o melhor network, mas perdeu na obediência. Tem gente que vem para Luxemburgo em desobediência. Inclusive agora eu tive ali um testemunho de uma mulher, que ela é uma empresária forte aqui em Luxemburgo. Estava ali conversando com ela, tem 4 ou 5 lojas aqui. E ela falou que uma vez estava aqui e viu um rapaz brasileiro chegando todo marrento. E Deus falou com ela na hora. Ela quis julgar ele e tirar ele para fora. Que ele parecia carioca ali, nas marras, falando esquisito com ela. E na hora Deus falou com ela assim: não julga meu servo, fala de mim para ele. E ela falou de Deus para ele, e Deus usou a boca dela para falar: seu lugar não é aqui, é no Brasil. Deus tem uma grande obra para você no Brasil. E o cara falou: não, mas eu vim de Portugal. Ela falou: não, seu lugar não é em Portugal, é no Brasil. E agora há pouco tempo esse cara foi para o Brasil, casou com uma cantora famosa lá e está vivendo coisas sobrenaturais de Deus. Então tem gente que se movimenta em desobediência. Inclusive agora eu estou trabalhando com um casal que quando eles foram casar, todo mundo falou não, Deus falou não, a palavra falou não, e esse casou. Desobediência. Hoje está colhendo em um problema que nem vou contar. Desobediência. Eu sou um exemplo de desobediência. Eu estava em Portugal em 2022. Foi quando eu montei a empresa TVDE. E eu comecei a pegar obras, né? Eu trabalhava na TVDE à noite, comecei a pegar obras, saí da minha empresa. Peguei uma obra de 30, acho que era 32 mil, 30 mil. Na hora que eu fui fazer a obra, Jaque, precisava de um pedreiro, de um encanador, do eletricista, do rapaz do Pladu. Fui fechando com todo mundo. Na hora que eu fui fechar com o pedreiro, deu errado alguns só. E tinha um que era um pastor. Na hora que eu fui fechar com o pastor, Deus falou comigo assim: não é para fazer negócio com ele, não coloque ele para trabalhar. E eu falei com esse rapaz, eu tenho raiva até disso, era para ele como pastor ter me ajudado, mas é um irmão meu, eu amo muito essa pessoa, mas não era para a gente ter trabalhado junto naquela obra. E eu falei com ele, falei: Deus falou comigo que não era para colocar o senhor, mas eu vou colocar, o senhor é pastor, vamos orar aqui e Deus vai dar a vitória. O que aconteceu? Dali isso é um bloqueio na minha vida, que até hoje eu estou lutando contra aquela obra. Pagou, deu tudo certo, mas eu tive tanto problema na minha cabeça que eu nem quis pegar mais obras daquele jeito. Por quê? Porque o cara colocou o piso de um jeito, escondeu com um rejunte. Quando a mulher chegou, o rejunte não era a cor que ela queria, mandou trocar. Quando trocou a cor, ele deixou de colocar um detalhe. E aquela mulher ficou muito insatisfeita. A obra ficou perfeita em vários aspectos, mas aquele detalhe fez ela ficar insatisfeita. E talvez não é porque o cara é ruim, não é porque nada, é só porque ele não era pessoa para a obra. Deus conhece o futuro, você não conhece. Você fica sofrendo, olhando para o amanhã, e quando vem aquele que conhece o amanhã e fala com você, por você não estar no agora, você não obedece. Então, mais importante de tudo que eu falei, fica com a obediência. Ah, Taz, eu não sei minha identidade, eu não quero saber de identidade, eu só gosto de ler a Bíblia, ir para a igreja, adorar a Deus, e Deus fala comigo. Top, fica com Deus em oração, que Ele supre todas as coisas. Inclusive eu vim até aqui, e muitas das coisas que eu estou pregando para vocês aqui, eu aprendi nos últimos anos. Eu vim fazendo essas coisas sem perceber, porque a Bíblia faz isso. Um dos nossos superpoderes, talvez você não entenda o tanto de poder que você tem, mas um dos nossos superpoderes vem da visualização, que é você criar uma imagem e colocar ela em ação. Deus faz isso com a gente em sonhos. A pessoa não entende a metodologia, não sabe como criar, porque você consegue criar isso ativamente. É isso que eu faço todo dia de manhã. Mas eu fazia isso seguindo os sonhos e as visões que Deus me deu. Então o espiritual, ele burla, ele passa na frente da alma e do físico pela obediência. Inclusive, esses dias eu estou aqui num lugar, eu estava conversando com um pastor aqui. Não era para mim ter vindo aqui naquele dia. Deus falou: vai lá porque é para você falar isso e isso com ele. E eu vim.
E na hora que eu preguei, que eu estava aqui conversando, a gente debatendo a Bíblia, falando das coisas de Deus, eu achei super interessante isso, porque Deus me revelou métodos. O método é para multiplicação de talento. Por exemplo, a Jaque está aqui em Luxemburgo. Eu consigo pegar a Jaqueline e ensinar metodologias para ela de poderes de visualização, o poder da fala. A gente consegue fazer aqui. Eu vi que a Jaque eu acho que você trabalha com marketing também, né, Jaque? A gente consegue criar metodologia aqui de equity, espalhar pelas empresas. A gente consegue fazer várias coisas aqui junto através de metodologia. Então a metodologia é transborda, é para você ensinar. Mas eu vim aqui e eu olhei o pastor fazendo várias das coisas que Deus me revelou em metodologia, fazendo sem saber. Porque a fé é maior do que a metodologia, irmão. A fé, cara, ela revela coisas, ela faz coisas que a gente nem sequer imagina. Então, entre o corpo, entre a alma e o espírito, entre eficiência, entre network e entre obediência, fique com a obediência. Primeiro de tudo é a obediência. Mas após a obediência, vai atrás do network. Após o network, vai atrás de eficiência. Então, se eu puder te mostrar o caminho do método torque fala do torque do carro. Alguém perguntou aí, o que é método torque? Estou falando do torque do carro, porque tem muita gente paralisada na vida, por não entender essas três coisas aqui, essas três escadas. Ah não, eu peguei, fui lá para os Estados Unidos, estou ganhando dinheiro. Não, Deus falou que não era para você ir. Todo o dinheiro que você ganhou vai dar errado. No final dá errado. Quem não conhece uma pessoa assim? Rapaz, quando Deus fala que não, não vai. A gente é exemplo. Eu tenho vários exemplos que Deus falou, não, eu fui e me lasquei. Inclusive quem está me ouvindo com certeza tem também. Então, primeiro de tudo, o que Deus quer da sua vida? Não, tá, não sei. O que Deus está falando? Deus fala o tempo inteiro. O outro pilar do método torque a gente vai falar passado, presente, futuro. Vou deixar para a próxima aula, já deve ter alguns minutos de aula, nem sei quantos minutos deu. Na próxima aula a gente fala de passado, presente, futuro. Quem está no passado está preso na ansiedade, ou na depressão, em mágoas, em fantasmas. Quem está no futuro está preso na ansiedade. Essa síndrome de TDAH, tem muita gente que nem tem TDAH porque está preso no futuro. Então assim, se eu pudesse falar que o assunto mais importante para você dominar, tirando esses três que eu já falei, né? Porque esses três assim é os mais importantes. Mas tirou os três, Thales, tirou esses três, corpo, alma e espírito. O que é o importante para me dominar? Chama presença, chama presente, chama agora. Jesus falou, basta seu dia, cada dia seu mal, vem pro agora. Então é isso, tamo junto. Deixa aí seu like. Eu vou finalizar aqui e vou deixar essa aula postada. Ela vai pro YouTube. Deixa aí o like, comenta, compartilha, manda para uma pessoa ou duas aí. E tamo junto. Cadê a pessoa da sua mesa de baixo? E cadê a pessoa da sua mesa de cima? E quem são aqueles que estão andando com você na mesa do meio? Perguntinha básica, hein? Qual que é a palavra que Deus tem para você hoje? Qual que é a ordem que Ele está te dando hoje? Diz aí, deixa aí no comentário. Tamo junto.